Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom podermos estar aqui mais uma vez para dividir com vocês mais uma história que foi construída com muito chá de clareza. A minha convidada de hoje é uma grande amiga minha e não poderia ser diferente, já que temos histórias tão semelhantes. Ela é uma empreendedora nata que enxergou uma oportunidade de negócio em um produto que as pessoas mal conheciam no Brasil. Com apenas 21 anos de idade, ela encara o desafio de desenvolver o gosto dos brasileiros por nuts. Será que vocês já sabem de quem eu estou falando? Que no inglês significa a família das amêndoas, das nozes, das castanhas, dos amendoins, dos pistaches e dos avelãs. Adoro tudo isso! E ao longo desses mais de 25 anos de história, ela construiu uma marca que hoje todos conhecem pelo delicioso cheiro adocicado, muito antes do marketing sensorial ganhar fama. Hoje são mais de 100 unidades instaladas, 23 toneladas de nuts vendidas por mês, gente, e mais de 48 mil atendimentos diários. E para contar um pouco de como se mantém no top of mind, eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, que tem muitos valores para contribuir aqui com a gente, a fundadora da Nut Bavarian, a minha querida amiga Adriana Auriemon. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Carlos. Prazer enorme estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro e que sempre me ensina. Até nas conversas informais, a Carla está sempre puxando a minha orelha, me dando algum conselho muito bom. Então, prazer enorme. Acho que o nosso papo vai ser gostoso hoje. Com certeza, gente. Acho que a Adriana, além de uma grande empreendedora, acho que é uma das melhores pessoas que eu já conheci durante toda a minha vida. E vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso em relação a ela. A sua história, Adriana, é uma referência no mundo do empreendedorismo e das franquias, né? Você criou uma marca de referência no franchise brasileiro e você também se tornou uma franqueadora de case de sucesso que inspira não só empreendedores, mas milhares de franqueadores. Então eu quero trazer aqui algumas particularidades. Como mulheres à frente dos negócios, a gente sabe que nem sempre foi fácil. Você enfrentou uma reunião diferente quando decidiu trazer o modelo da Nut Bavarian para o Brasil, que foi em uma reunião na casa do David Brandt, o engenheiro que desenvolveu a panela que faz as nuts. Você sentiu alguma resistência dele por ser mulher e ser muito jovem, porque nós estamos falando há 25 anos atrás. Compartilha isso aqui, porque muitas mulheres nos acompanham aqui e acho que vai ser uma inspiração saber como é que você enfrentou alguma barreira para trazer a marca para o Brasil. Vou voltar um pouquinho no tempo para contar o contexto dessa história. Eu conheci a Nut Bavarian, eu era recém-formada, 21 anos de idade, numa viagem com a família lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, num jogo de basquete, que a gente sentiu aquele cheirinho, né? Quem conhece a Nut Bavarian já deve ter sentido por aí um cheirinho gostoso das castanhas. E todo mundo, a família inteira, se apaixonou pelo produto. E uma tia minha teve a ideia de levar para o Brasil. Naquela época, a gente não sabia ainda o que era a Nut Bavarian nos Estados Unidos, mas eu tinha feito um curso de franquias por outras razões e achei que era uma franquia americana, uma rede de franquias, e fiquei, poxa, isso aí
caberia no Brasil como uma franquia e talvez a gente possa levar a Master para o Brasil. Bom, a minha tia comprou equipamento elétrico, comprou a matéria-prima e montou um quiosque em Campos do Jordão, em julho de 96. Friozinho de Campos, aquele lugar meio suíço, assim, meio Alemanha, fez um baita sucesso. E ela, logo em seguida, por razões pessoais, desistiu do negócio. E foi onde eu resolvi assumir esse modelo, né? Esse business. Esse projeto. Na época era um projeto mesmo, como você mesmo falou, nuts, né? Essa palavra, esse grupo de castanhas, nozes, amêndoas, nem existe tradução para o português. Essa já foi a primeira dificuldade, como é que a gente explicava o que era Nut Bavarian, um nome que em português não significa nada. Eu vou voltar no nome depois, me lembra disso, que também é outra coisa curiosa. Mas, enfim, lá fui eu para Orlando, a sede da Nut Bavarian nos Estados Unidos é em Orlando. Eu fui para negociar uma master franquia para o Brasil, porque até então o que ela tinha comprado era uma máquina e matéria-prima para aquele mês lá de operação, né? Adriana, muita gente que está nos ouvindo não sabe o que é uma master franquia. Explica para as pessoas o que é uma master franquia. Master franquia é quando você pega uma marca que já existe em algum outro lugar e você vai desenvolver uma rede de franquias naquele lugar. Então, por exemplo, você pega um McDonald's que existe em outros países e você é o responsável pelo Brasil. Então, você, master franqueado, vai vender franquias do McDonald's, enfim, da marca que for, para outras pessoas aqui no Brasil. Para as pessoas entenderem, não é você quem criou aquela marca. Você é como se fosse um representante daquela marca num determinado local. Exatamente, que vai fazer toda a gestão, desenvolvimento de fornecedor, encontrar os franqueados, treinamento, suporte e tudo isso. E era o que eu achei que seria a Nut Bavarian. E nessa tua viagem para os Estados Unidos, você tinha quantos anos? 21. E você levou quem? Garota, sozinha. Fui nem sozinha, advogado nem levou? advogado, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Fui só eu, metida, né? Que naquela época, acho que quando a gente é mais jovem, a gente não tem ideia da complexidade que são as coisas. Na minha cabeça, enfim, era algo simples. Fui lá para negociar com o David. Cheguei na reunião, eu estava de taieira, eu nunca tinha usado taieira, acho que até hoje eu nunca usei também, mas enfim, eu tava de taieira, meia calça, sapatinho, sabe? Eu fui toda arrumada, aquela, né? A gente fala que usava até ombreira para parecer mais séria, assim. Cheguei na reunião no escritório dele, ele tava de bermuda, camiseta, ainda com logotipo aqui, sei lá eu do que, meia, tênis, super despojado. Aí entrei na sala ali, eu ainda meio tensa, né? Aquele nervosismo inicial. E ele me explicou primeiro que não era uma master, não era uma franquia. Nos Estados Unidos ele trabalha através de licenças e o que ele poderia me vender seria uma exclusividade para esse equipamento elétrico. Então, no caso, se fosse aprovado, né, nós seríamos os únicos que poderíamos comprar esse equipamento elétrico no Brasil e na América do Sul. E também a fórmula, a receita daquele glacê do produto. Aí começamos a negociar, deu meia hora de conversa no escritório dele. Ele fala assim, quer saber? Vamos sair daqui, vamos lá para minha casa. Sei lá, né? 20 anos de idade, você fica até... Puxa, como assim? Acabei de conhecer o cara me chamando para ir para casa dele. Aí ele falou, não, eu moro aqui perto, tem um lago, vamos andar de jet ski. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí lá fui eu para casa dele, ele ainda vira e falou assim, olha, minha esposa vai chegar um pouquinho mais tarde, veste um shorts meu que eu vou te levar para andar de jet ski. Lá fui eu dar uma volta de jet ski com o presidente da empresa, demos a volta de jet ski, enfim, assinamos o contrato, eu trouxe para o Brasil essa receita e toda essa exclusividade no equipamento elétrico. Ele ainda falou, você vai ter exclusividade se você abrir 5 pontos, pelo menos 5 pontos em 5 anos. A gente abriu 5 pontos, acho que em um mês. Quer dizer, ele te colocou uma meta, né? Ele colocou uma meta. Eu vou te dar a exclusividade, mas você vai ter que cumprir um cronograma. Eu acho que ele não tinha muita noção do tamanho do Brasil. E eu confesso que eu também não tinha entendido o que era o negócio dele. Aquelas coisas que a gente volta, né, na cabeça e fala, puxa vida. Por exemplo, da marca. Eu trouxe para o Brasil a marca Nut Bavarian, que lá nos Estados Unidos é The Nutty Bavarian, né? Mas a gente aportuguesou para Nut Bavarian. E que no Brasil não significa nada. Em inglês, a palavra nuts, né? Que é castanhas, também tem uma relação com louco, maluco. Então, o nutty, né? O nut, que a gente aportuguesou para nut, é o maluco. E Bavarian é a região do sul da Alemanha, onde tem aqueles alemãezinhos da Oktoberfest,
que é um trocadilho entre o bavariano maluco com as castanhas, o grupo de nozes, castanhas, etc., que não significa nada em português. Mas a marca ficou linda. A marca ficou, e eu achei que eu teria que ficar com a marca. Se eu soubesse que eu não precisaria e eu não precisava ficar com a marca americana, talvez eu tivesse criado algum nome um pouco mais fácil de se trabalhar. Mas ok, foi. E, Carla, anos depois, assim, tipo 20 anos depois, numa IFA, numa convenção da IFA, para quem não sabe, a IFA é como se fosse a ABF dos Estados Unidos, que é a Associação Internacional de Franquias, de Franchising, e a gente vai sempre com um grupo de franqueadores brasileiros para os Estados Unidos para assistir palestras, aprender um pouco sobre o que esse mercado internacional está fazendo. E numa dessas, eu estava lá, escutando um franqueador, lembra até que era daquela Build-A-Bear, aquela marca de fazer os ursinhos, e ele falando como é que ele escolhe parceiros internacionais. Ele falou da importância do parceiro internacional, da confiança, etc. Ele falou, olha, uma das coisas que eu faço é tirar essa pessoa da zona de conforto dela para realmente conhecer a pessoa. E aí o franqueador lá falando, eu, por exemplo, eu moro na cidade tal, que eu não lembro qual era, mas era um lugar bem frio, eu levo sempre para dar uma volta de snowmobile. Aí que caiu a minha ficha. Eu falei, era isso que o David estava fazendo comigo. Ele me tirou da zona de conforto para realmente conhecer quem eu era. Porque, às vezes, numa reunião, você pode parecer algo que você não é. Sim, na reunião você pode ter um comportamento forjado. Exatamente. Mas quando ele te levou para um ambiente mais descontraído, você mostraria realmente. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Acho que a gente passou no teste, né? Porque no final assinei o contrato. E o David Brandt continua um amigo nosso até hoje, uma pessoa muito, muito querida e bem americano, naquele estilo preto no branco. Um dia a gente pode até falar sobre isso, mas foi uma experiência bastante interessante. E a gente sabe que o americano não tem dificuldade nenhuma de dizer não. Exato. Não, e era bem assim, é exatamente isso. Era assim, não, isso sim, isso não vai dar dinheiro. E simples assim, não, isso não vou fazer. Por quê? Porque não quero. Não tem, ele não enrola para falar um não. Não, e o americano, além dele não enrolar para falar não, ele te fala um não de forma bem objetiva e clara. Foi algo que eu estranhei bastante quando meus filhos foram morar nos Estados Unidos, porque às vezes você chegava para propor alguma coisa para alguém ou para falar alguma coisa para alguém, não. Mas assim, ele te diz o não e não te explica por que ele tá te dizendo não. Mas, Adriana... E não considera ofensivo, porque não é. Para eles não é. Eles são práticos, objetivos, né? E não estão ali para agradar ninguém. É sim ou é não e acabou. Gostou, exatamente. Gostou, não gostou, o problema é seu. Agora, e o cheiro? Conta pra gente do cheiro, porque assim, eu não posso entrar no aeroporto ou desembarcar no aeroporto que eu passo na Nut Bavari, que o nome pra mim é espetacular. O cheirinho é a nossa assinatura, assim, de cada 10 pessoas que eu falo, de cada 100 pessoas que eu falo que eu sou da Nut Bavari, 99 me falam, aquele cheiro, aquele cheirinho, que realmente é uma delícia, mas deu um trabalho grande pra gente no começo, porque nós abríamos pontos, dava 1, 2 dias, o shopping ligava e mandava fechar. Aí abria outro ponto, dava 1, 2 dias, o aeroporto ligava e mandava fechar. Quer dizer, começaram a implicar com o cheiro. Com o cheiro, assim, muito. A gente chegou... Sério, acho que a gente foi expulso de mais de 50 lugares. Não estou exagerando, acho que até mais do que 50 lugares. E no começo, nós não tínhamos o sistema de exaustão que a gente tem hoje. E o xarope, ele era mais forte mesmo. A gente teve que diminuir bastante essa essência. E essa é outra coisa engraçada dos americanos, né? Porque quando a gente abriu um ponto lá em Orlando, nos Estados Unidos... Aliás, só contar como foi isso, há mais ou menos uns 6 anos atrás. Eu falei para vocês, gente, que a mulher é de admirar, olha só. Além de ter aqui, ela também tem ponto nos Estados Unidos. Mas ela está compartilhando um negócio aqui com a gente muito, muito importante, né? Porque a pessoa vê lá muitas lojas, muitos pontos de venda, vê a marca em todo lugar, diz assim, é fácil. Olha o que ela está contando pra gente, né? Que os shopping centers se incomodavam com o cheiro que eles foram expulsos de mais de 50 lugares. Foi assim, e era constante. Só que
o cheiro não é uma essência falsa que a gente põe para chamar atenção, porque tem lugares que tem o cheirinho para chamar atenção. No nosso caso, não. É verdadeiro. Ele acontece na hora que você faz o produto. E a gente não tinha, naquela época, a tecnologia que tem hoje do sistema de exaustão, nem do xarope, nem nada, para diminuir esse cheiro. Demorou para a gente conseguir desenvolver a redução. Então, era o que a gente vai fazer? Não dá para trabalhar sem. E, por outro lado, era o que atraía. Vou voltar um pouquinho na história. O problema era também a solução. O problema era também a solução. O cheiro ajudou muito também porque a marca não explicava o que era o negócio. Nossos quiosques no começo, para quem lembra da Nut Bavarian lá de trás, ele era um carrinho meio que alemãozinho assim, mas você não via o produto, você não enxergava o produto e a pessoa só chegava pelo cheiro. Sem o cheiro, ninguém saberia o que é, porque o nome não significa nada. O Nut Bavarian, em inglês. Em inglês, a palavra Bavarian Nuts, ela já é o nome do produto. E nos Estados Unidos, se você lê em algum lugar, o que é isso? É Bavarian Nuts? Você sabe que é uma amêndoa com aquela casquinha doce. É que nem se fala pão francês, você sabe qual é o pão francês. A Nut Bavariana é aquela amêndoa com a casquinha doce. E no Brasil, não. E ainda era um produto que as pessoas não tinham o hábito de comer. Mas aí, quando o David Brandt, há uns 6 anos atrás, nos convidou para montar o nosso modelo de negócio lá, porque aí eu falei, lá nos Estados Unidos eu não comprei uma master franquia, então foi tudo desenvolvido no Brasil. Modelo de franquia, quiosque, mix de produto, maneira de você expor e de você vender, foi tudo feito por nós. E ele falou, por que vocês não montam aqui nos Estados Unidos o seu modelo? Minha primeira preocupação foi, puxa, agora eu tenho que convencer também os shoppings americanos a deixar a gente entrar por causa do cheiro. E eu lembro da primeira reunião que eu fui lá no Florida Mall, quem foi para Orlando já deve conhecer esse shopping, que é um shopping muito popular para os brasileiros de lá. Eu cheguei na reunião, estava eu e o nosso sócio americano, o Raman, e eu falei, Raman, queria tanto aquele ponto ali que a gente passou no corredor de um ponto que vende umas bolachinhas que eu sabia que não ia durar muito, que é o tipo de produto, aquele ali que não era um produto que pagaria uma conta naquele shopping. Aí eu falei, aquele quiosque ali um dia vai sair, mas será que o shopping deixaria a gente ficar nesse ponto? Eu cheguei na reunião com um book enorme, com todas as informações técnicas do nosso sistema de exaustão, todos os detalhes de quanto que ele retira do cheiro, que o cheiro só fica ali em volta, em 1 metro de distância, etc, etc. Aí, entramos na reunião, a primeira coisa que a mulher do shopping fala é assim, nossa, que delícia, os lojistas vão adorar ter vocês aqui. Né? Por quê? Porque esse cheiro delicioso vai atrair. Nossa, vai ser briga para ver quem quer ficar perto de você. Né? Todo mundo vai querer ter vocês perto deles. E no Brasil é o contrário. Os lojistas não querem a gente na porta porque faz o cheiro. Ela falou que lá eles querem porque o cheiro atrai cliente para a porta da loja deles. E eles querem ter cliente na porta da loja. Então é outra visão. Aí a gente, poxa, tá aí um argumento bastante interessante até para a gente usar no Brasil. Não, e a gente sabe, Adriano, que as pessoas compram as coisas, né, com os olhos. Então, você falou um fato importante aqui, né? Eu tinha um carrinho que o produto nem ficava exposto, então as pessoas não sabiam nem o que tinha ali para vender. E eu tive que ir desenvolvendo, né, mudando aí a forma de expor o produto. E hoje, para todo mundo que conhece a Nut Bavarian, você vê lá as nuts expostas, ou seja, te dá mais vontade ainda de consumir. O cheiro te atrai, ele te traz para próximo do negócio e quando você chega lá, as nuts te fisga. Literalmente, você é fisgado no quiosque da Nut Bavarian. A gente quer trabalhar com todos os sentidos, porque tem o olfato, tem o visual, tem também o gosto. Qualquer pessoa que passar em um quiosque nosso e quiser experimentar o produto, ela tem lá amostra grátis, degustação, que é uma coisa também que no Brasil eles não deixam e nos Estados Unidos eles incentivam ao máximo. Lá é até meio chato, né? Porque todo lugar que você vai as pessoas ficam dando amostra. No Brasil é proibido isso em boa parte dos shoppings. Mas se você chegar no quiosque, a gente pode te dar uma amostra e geralmente é o que acontece, que é para a pessoa experimentar e ficar com mais vontade ainda de comer. Infelizmente a gente sabe, empreendedores que me seguem aqui, que o Brasil às vezes tem algumas coisas engessadas que não faz o mínimo sentido, né? Você vê, nos Estados Unidos, como a Adriana disse, é muito comum as pessoas te apresentarem o produto delas para você degustar e querer mais.
né? E aqui isso, infelizmente, não é uma prática comum. Então, acho que o cheiro é algo que, já que não pode degustar, eu vou pelo olfato. Exatamente, exatamente. E depois, claro, com o tempo... Acho que a vantagem de fazer parte de uma rede de franquias, eu falo isso para os nossos franqueados e acho que serve também no caso de vocês e para todas as redes aí, é que a gente vai aprendendo com o tempo e o franqueado, quando entra, ele já pega todo esse aprendizado. Ele sai na frente porque ele vai errar bem menos. A gente já errou muito no formato do quiosque até chegar no modelo atual, que é com as amêndoas expostas, com a estufa que mantém ele quentinho, é onde que você põe a plaquinha de comunicação de cada uma das comunicações para fazer a conversão de venda. Enfim, é tudo muito estudado e são coisas que a experiência traz e é um benefício para quem está dentro de uma rede. Adriana, sonho para você tem prazo? Você conta, né, sempre que desde o início você trabalhou para ter um negócio grande. Só que muitas situações as pessoas custam acreditar em nossos sonhos, né? Você colocou um prazo para o tamanho que a Nut poderia chegar? Ô, Carla, quando eu fiz aquele curso, eu fiz o curso do Marcelo Scherto em 1995 ainda. Eita, que você está revelando nossa idade aqui, hein? Pois é, eu estava no último ano da faculdade, penúltimo, nem lembro, 95, 96, por aí. E eu lembro que eu fiz por outra razão, enfim, eu nem estava olhando para esse negócio de Nut Bavária nem nada, mas eu assisti algumas palestras e entre elas teve a da Dunkin' Donuts, que... Enfim, existia Dunkin' Donuts no Brasil naquela época, né? Era uma rede, e eles estavam mostrando o potencial de crescimento. Eu falei, puxa, que legal que é esse negócio de franquia, né? Porque você cresce muito rápido. E quando eu conheci a Nut Bavária, que a ideia foi fazer franquia, na minha cabeça estava... tem que crescer rápido e ocupar os principais lugares rápido, porque não é o tipo de negócio que vão ter 2 ou 3 concorrentes dentro de um mesmo shopping center. Então, se não é... Sei lá, é difícil você pegar um shopping que tenha 2 quiosques de castanhas de marcas diferentes. Geralmente é um por ponto. Eu queria ocupar os melhores lugares logo. E franquia iria ajudar isso tudo. Então, até porque as pessoas entenderem, alguns shoppings nem permite, né? Que tenha muita concorrência do mesmo produto. Eles preferem ter um mix de produtos e serviços diferentes, né? Então, já que eu tenho nuts, eu vou colocar outra coisa. Os quiosques, posso fazer um parênteses sobre quiosque? Claro. Aqui, que eu acho que é uma coisa interessante se alguém está interessado aí em abrir negócios com quiosques, que as pessoas falam, nossa, quiosque é o máximo, que é um espaço pequeno, você não paga luvas, você não paga reforma, você pode mudar de lugar. Sem dúvida, tem um monte de vantagens, principalmente para o franqueado. Para a franqueadora, o crescimento ele é um pouco mais complicado, porque você pinga muito. E os shoppings, durante muito tempo, as áreas destinadas aos quiosques... Agora mudou. Agora os quiosques estão mais fixos. Mas as áreas destinadas aos quiosques, durante muito tempo, no passado, elas eram para coisas promocionais. Elas eram umas coisas rotativas. A gente já passou por mais de, 200 pontos que nós não estamos hoje, porque nós estávamos em espaços promocionais, que a gente poderia ficar um tempinho e depois teria que sair. Foi bom, porque a marca se espalha mais rápido, né? Você circula muito mais em pontos. E aí tem eventos, feiras, festivais, shows. E, de repente, a marca, embora ela não esteja hoje em tantos lugares de quiosque assim, ela já esteve em muitos lugares porque circula. Não, e uma coisa que, para quem pensa um dia em montar uma loja, se pensa em montar num shopping, muita gente não sabe que a maioria dos shoppings cobram um dinheiro chamado luvas, para você poder ocupar aquele ponto e estar naquele lugar. Então, isso que ela está dizendo é muito interessante, né? O quiosque geralmente fica nos corredores e existe uma cultura muito forte no Brasil dos corredores serem para promoções. E agora isso está mais firme, né? Hoje os shoppings mantêm mais nos mesmos pontos. Mantém, os contratos são mais renováveis, mas, claro, tem o seu risco. Eu falo que eu sou fã de quiosque, até porque eu trabalho com isso há muito tempo, mas tem os seus desafios e não são poucos. Primeiro porque você tem um espaço reduzido, não cabe um volume de produtos grandes, você tem que pensar muito bem o que você vai pôr ali. Só dá para você vender o que realmente vende. Se você fizer produto que não vende,
você vai perder espaço importante do lugar. Você tem aluguel que é por metro quadrado, talvez eu pague os aluguéis mais caros do mundo, eu acho, em quiosque. Mas, proporcional a uma loja, pela venda, até que é um aluguel razoável. Compatível. Mas você não tem a segurança de que você vai estar naquele ponto. É bom por um lado, mas é risco por outro. Por exemplo, você quando tem uma loja física... Vamos pegar a pandemia. Depois a gente pode falar sobre a pandemia, mas só um parênteses aqui sobre a pandemia. Na pandemia, os shoppings ficaram fechados uns 6 meses e depois ainda demoraram para voltar, abriram por algumas horas, por dia. Vocês devem lembrar disso, a gente quer esquecer, né? Mas quem trabalhava em shopping acho que não vai esquecer tão cedo. Mas aqui tem muito aprendizado. Acho que é importante a gente compartilhar isso, né? Porque isso que você falou, a gente quer esquecer, mas a gente aprendeu muita coisa nova e como lidar com muitos desafios durante a pandemia. Isso do quiosque, o que acontece? Para os franqueados foi uma coisa muito boa, porque os lojistas conseguiram alguns descontos, mas muitos deles continuaram pagando um percentual do aluguel, mesmo sem funcionar, ou mesmo vendendo 10% do que vendiam antes, 20% do que vendiam antes. O quiosque, o franqueado tirou da tomada e levou para casa, estancou. Tudo bem que demora para você conseguir renegociar e voltar, mas os contratos são curtos. Acabou o contrato, você tira o quiosque de lá, você guarda. Isso não só em pandemia, mas se o ponto não está indo bem, ou se você está num corredor e, puxa, eu botei nesse corredor, mas o corredor bom mesmo era o de cima, agora eu quero ir para cima. Você tira da tomada, você leva para cima. Tem essa flexibilidade que uma loja não tem. Não, e a loja envolve obra, tudo. Eu até falo às vezes para os meus franqueados, né? A gente precisa ser certeiro na escolha do ponto, por isso que a gente investe tanto dinheiro e energia em selecionar o melhor ponto, porque não é algo que você vem com um caminhão, você põe lá em cima do caminhão e muda a loja de endereço. Não é tão simples. E é incrível, né? Porque você disse aqui, o quiosque o cara tira da tomada, ele muda de andar, ele leva para casa, ele leva para um outro shopping. É uma coisa muito mais simples. Mas também tem o lado complicado, que é o seguinte, serve para você, mas serve para o shopping também. Então, se vier alguém e falar, olha, eu quero aquele ponto que está na Tibavaren e eu vou pagar o dobro, aí ele te tira e põe outra pessoa ali. Já aconteceu, por exemplo, no Natal, o Papai Noel esse ano vai ficar aí onde você tá. Puxa, mas eu vou para onde? Você vai lá para aquele corredor ali no canto. Brincou! Né? O contrato é curto, são coisas que acontecem. Então, você não tem aquela segurança que você tem numa loja. Mas acho que Olha aqui, todas gente, as coisas têm os dois lados, né? Meus amigos, você tem aqui empreendedoras raízes num bate-papo, né, contando para vocês as dores que o empreendedor enfrenta, que os bastidores aí, né, que sabem, porque muitas vezes a gente vê lá a loja pronta, a gente passa como uma castanha maravilhosa, mas não sabe toda a trajetória, toda a jornada que foi construída para chegar até aqui. Vocês estão vendo os benefícios, a Adriana está compartilhando também com a gente os riscos, acabou de contar aqui no Natal Shop, olhou e disse, tira daí teu carrinho, tira daí que eu vou botar o Papai Noel neste lugar. E você, Adriana, uma das tuas grandes virtudes é a capacidade de transformar o negócio. A Nath é muito aberta a parcerias e collabs. Então, assim, você começou no modelo de franquia com quiosques. E aí? E depois disso? A gente adora falar de parcerias, de outros canais, né? De venda em outros canais. Porque, sem dúvida, quando a pessoa pensa na Nath Bavarian, a primeira coisa que vem na cabeça são os quiosques. Mas a Nath Bavarian é muito mais do que os quiosques. A pandemia também deu uma empurradinha aí em alguns deles, já vou falar quais. Mas nós temos hoje, por exemplo, toda a parte de brindes corporativos, inclusive personalizados, que é uma linha importante. Você quer fazer uma feira, um evento, tanto eventos de pessoas físicas como casamento, festa de aniversário, batizado,
enfim, qualquer coisa. Você quer botar lá o conezinho com a tua cara ou com algum logotipo seu e etc. Nós fazemos esse tipo de coisa. A gente participa também com quiosques em feiras, em eventos, etc. Esse é um dos canais. A gente tem a linha do Food Service, que é outro canal super interessante. A gente vende, por exemplo, produtos para grandes marcas como o Cacau Show, que tem chocolates e ovos de Páscoa com as nossas nuts, como o Bate de Latte, que tem alguns sabores de sorvete de linha. Se vocês forem lá e comerem, por exemplo, o de pecan, de cacau e pecan é nosso. Adoro. O macadâmia crocante, tem um de paçoca que é maravilhoso. Ô, gente, tem alguns... eu tô com fome. É muito bom. E tem alguns também que são sazonais. Teve um de castanha de caju recentemente que tava uma coisa. Esses são com as nossas nuts. Tradicional bolos, tem bolos feitos com as nossas nuts também. Alguns usam o nosso logotipo junto, outros não. Posso te mostrar? Eu até trouxe para vocês aqui quero alguns. ver. A gente tem algumas outras parcerias também, não só com a parte de restaurantes, mas também da indústria. A gente tem o Café Santa Mônica, tem a nossa marca aqui, Que é um incrível. café aromatizado da Nut Mas, Bavária. Adriana, tem um aprendizado aqui que eu acho que vale a pena a gente... Né? A maioria das pessoas que me seguem são empreendedores e a gente sabe que tem 2 tipos de empreendedores, né? Os que buscam solução para os problemas e tem os que vivem dentro do problema. Isso que você está compartilhando com a gente existia antes da pandemia? Conta isso. Antes da pandemia, o nosso foco eram os quiosques. Nós tínhamos alguns collabs. Bátio era um cliente já nosso. Aliás, a gente vai começar agora em... Você faz fazer uma propagandazinha? A gente vai começar agora em setembro também com a Biscoitê, um cookie nut Bavária em todas as lojas da Biscoitê. Delicioso, ficou muito bom. Mas a pandemia, óbvio, tirou da gaveta um monte de projeto. E principalmente a parte do produto para supermercado, que é uma coisa que a gente já tinha testado lá atrás, não tinha dado muito certo, porque a marca ainda não era conhecida. Aí, antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos uns 60 pontos que revendiam o nosso produto. Hoje a gente está com quase 2.000 pontos, muito disso impulsionado pela pandemia. 2.000 pontos de supermercados, hotéis, farmácias, lojas de conveniência. Esses aqui que você está mostrando tem em mercados? Esses daí são distribuídos pela Santa Mônica, mas sim, tem também em supermercado. Esse aí? Aqui é uma pasta de amêndoas, a gente tem também uma de amendoim, da Original Blend, que é um outro parceiro nosso. Tem até snack canino da Padaria Pet, que é uma rede de franquias de produtos caninos, também aromatizado da Nut Bavarian. E... trouxe para vocês também. Tem nuts agora para cachorro. É que ele é aromatizado da nut, ele não é feito com castanhas, porque os cachorros não podem comer as castanhas. Mas tem o cheirinho que tem no aeroporto? Tem o gostinho das nuts. E é legal, né? Incrível. E também tem as parcerias que a gente faz, no caso, com os filmes. Esse aqui é dos Minions, a nossa embalagem que está nos supermercados hoje, trouxe para vocês. Trouxe as nossas almofadinhas dos Minions também para vocês, que são licenciamentos de marca que nós fizemos. Olha o Gru aqui, ó. Depois vocês levam para casa. Tem algumas aqui. Olha só, gente, que aula de empreendedorismo que nós estamos tendo aqui. O que ela está contando? Eles se reinventaram, porque ela contou aqui pra gente que com a pandemia... Fechou tudo, né, Carla? Pensa a gente ficar com 100% da rede completamente fechada. É faturamento zerado. Todas as suas lojas fechadas, porque a maioria, aeroportos 100% e shoppings. Metrôs fecharam, tudo fechou. A gente tem também parques, a gente está dentro do Parque Ibirapuera, Bondinho do Pão de Açúcar, que hoje é o nosso melhor ponto de venda, ficou mais de um ano fechado, né? Sem turista nenhum por ali. Eu tenho algo diferente, né, Adriana? Porque eu tenho serviços essenciais, então eu acabei ficando aberta, né? Mas você imagine, como milhares de empreendedores perderam 100% das suas receitas durante a pandemia. Mas incrível é como vocês voltaram com força total, se reinventaram. No meu programa de mentoria, eu ensino que existem formas de crescer e de escalar, né? Então, você tem aí pelo sistema de franquia, por licença de uso de marca. E uma das formas que eu ensino é você aumentar o mix de produto ou aumentar a forma de distribuir. E o que você fez? Aumentou o mix de produto e abriu o leque de distribuição. E a gente está também lançando agora um modelo de franquias diferentes. Então, tem 2 deles. Um deles é o que a gente
A gente chama de Store in Store internamente, mas externamente a gente fala que é o Corner Nut Bavarian, porque o Store... Não, explica pro pessoal o que é isso. Store in Store é quando você tem uma loja dentro de outra loja. Hoje a gente já tem, nós temos quiosques dentro da Pets, dentro da Telha Norte, dentro da Leroy, enfim... Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando de corners, que é você ter cantinhos da Nut Bavarian dentro de uma cafeteria ou dentro de uma sorveteria, onde o nosso franqueado é o operador daquela sorveteria, daquela cafeteria, e ele vai ter a nossa panela, vai produzir as nuts e vai ter ali o cantinho da Nut Bavarian. Isso é uma franquia que a gente lançou agora. E tem também, que a gente deve lançar até o final do ano, um novo formato de loja de rua, para a franquia loja mesmo, com um mix mais amplo, que a gente está sentindo essa dificuldade da parte de presente, que não cabe no quiosque. O quiosque ele é muito pequenininho para a gente expor a quantidade de coisa que a gente quer pôr. Eu já ganhei vários presentes da Nut, porque vocês têm uma flagship, né? Vocês têm uma loja conceito. A gente tem uma loja na nossa sede, a gente fala que é a loja de fábrica. Mas e linda e com produtos maravilhosos. Adriana, é assim, ó... você está mostrando aqui que é possível se reinventar, que você encontra outras formas de escalar, né? Eu sempre recebo perguntas das pessoas para mim sobre como ter coragem para não deixar a peteca cair. E você acabou de contar para a gente que todas as suas lojas, 100% delas fecharam durante a pandemia. Você encara esses momentos, né, de uma forma assim... Eu falo que eu comentei aqui e torno a repetir, né? Você é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida ao longo dos meus 40 e tantos aninhos, né? Como pessoa, uma empreendedora que eu admiro muito, mas eu vejo em você uma mulher com uma inteligência emocional gigante. E conta para mim e para todos aqui que estão com a gente, como é, né? Você está em frente de uma empresa hoje com tantos produtos, né? Com tantos canais de venda, e o quanto você acredita que o relacionamento é importante para a gente poder escalar negócios, porque você é uma pessoa muito forte de relacionamento, uma das mulheres mais respeitadas no franchise brasileiro. Cara, primeiro, obrigada pelos elogios. Puxa, que honra, ainda mais escutar isso de você. Primeiro assim, né? Falando rapidinho sobre pandemia, a pandemia é uma coisa que foi inimaginável e que, na verdade, a gente não teve nem tempo, nem possibilidade de titubear, porque imagina você ter uma rede de franqueados. Se pra gente já é difícil, para uma pessoa que botou todo o dinheiro da vida dela ali e que depende daquela venda ficar fechado quase um ano, porque teve aquele abre e fecha, mas mesmo assim... pelo menos uns 6 meses foi zerado mesmo. Não foi simples. As pessoas até falam, mas tinha delivery, né? Fizeram entrega. Mas quem está nesse mercado sabe que as entregas durante esse período elas foram muito pequenininhas, que não cobria as despesas. Não cobria nada de despesa. Então, a gente nem considera isso. Inclusive, vou falar depois uma parte que, para mim, ainda é o meu maior desafio, que é esse mundo do digital, mas isso serve para uma outra conversa. E assim, relacionamento, Carla, foi o que eu acho que o item principal da nossa empresa e da nossa marca em todos os aspectos. Aquilo que eu te falei dos shopping centers, da gente ser expulso de muitos shoppings, que foi real, que a gente foi expulso de muita coisa, foi quando nós começamos a trabalhar essa parte de relacionamento que essas coisas viraram. Porque vamos mostrar que a Nut Bavarian não é um que vai sair amanhã e fica por isso mesmo. Vamos mostrar que é uma empresa séria, que a gente trabalha com os processos certos, com um produto de qualidade. E, bem ou mal, a pessoa te conhecendo, e aí conhecendo quem está por trás daquilo, abre portas. E a gente começou a abrir portas para lugares que a gente adoraria estar e estamos hoje, para parceiros de negócios também. Aí, assim, é um investimento em eventos, em estar presente nesses lugares. Vou contar uma coisa aqui para vocês que estão assistindo. A Carla puxa muito a minha orelha dessa parte do digital, que ela fala que eu não me exponho no digital como eu deveria, mas no físico até que eu sou bem exibida. Mas sabe que... O pessoal fala que eu sou arroz de festa, mas além disso me ajudou muito. A pandemia, por exemplo, tinha dias que eu estava assim...
desesperada. E o Daniel, meu marido, trabalha comigo. E a gente, Essa é a minha próxima pergunta. Então já vou falar disso. Mas nós dois no mesmo problema, porque não é que tinha uma empresa que estava em outro negócio, que estava dando os dois no mesmo negócio e os dois negócios zerados. Aí foram as conversas com os amigos do setor que acalmaram a gente. Porque aí você conversa com um que te dá uma dica, conversa com outro que te dá outra dica, o outro que fala, puxa, olha, vai por aqui, faz tal coisa, segura aqui. E aí eu acho que isso a gente respira, vê que não está sozinho. E nesses últimos anos eu descobri que tem muita gente disposta a compartilhar conhecimento, muita gente super inteligente por aí que está aberta para isso. Coisas que, quando eu era mais jovem, eu não imaginava que eu poderia conversar com alguém que soubesse tanto mais, né, tanta coisa e que estaria querendo me ajudar. E hoje eu vejo que as pessoas estão e tem muita gente boa por aí para isso. Eu falo muito, Adriana, que relacionamento muitas vezes vale mais até do que dinheiro, né? Que relacionamento abre portas, relacionamento geram negócios. E você fez agora um comentário importante, né? Você falou assim, olha, meu marido é meu sócio e trabalha comigo. Um dia eu ouvi você contando que muita gente dizia que você estava louca em largar a administração para vender amendoim. Foi isso e mesmo. nós sabemos, né, o seu marido também é nosso amigo e a gente sabe que ele de formação é engenheiro e deixou a engenharia também para vender amendoim. E aqui a pergunta é, porque o Kleber empreende junto comigo, aqui nós temos muita gente que me acompanha, que empreende em família, empreende em casal, e a gente sabe que empreender em casal tem os seus desafios. Mas me conta como foi essa mudança de você e dele deixarem o que vocês estavam fazendo, a profissão de vocês, para vender, literalmente, nuts. Quando eu comecei a Nut Bavarian, eu antes da Nut, ainda novinha, eu tinha acabado de montar uma empresa que era de multimídia. Esse nome nem deve existir mais, mas naquela época era uma coisa muito moderna. Estou falando de 1996, que a gente fazia... A minha sócia, sabe quem era? Você conhece, Carla? A Cláudia Com, que é do Alta Diagnósticos, queridíssima. Ela era minha sócia, eu e ela. A gente montou uma empresa de multimídia, a gente fazia totens de computador, que você clicava, abria o videozinho, aí vinha a foto, explicava onde é que eram as coisas. Muito moderno, tecnologia total. Aí, quando eu comecei com a Nut Bavarian, o Dani virou para mim assim, você tá louca? Você vai largar, né, uma coisa do futuro, multimídia, tecnologia para ir vender amendoim. Aí fiquei lá, larguei, vendi o amendoim e ele depois entrou. Aí ele veio para o amendoim também. Ele veio para amendoim, não foi uma coisa que eu pedi, não foi um convite, foi mais porque quando a gente começa o negócio, começando meio que do zero, a gente pega quem está perto para ajudar. Então, minhas primas todas me ajudavam quando eu participava de eventos, de feiras, Você punha a família para trabalhar? Eu punha a família toda para trabalhar, meus primos, meus amigos, todo mundo ia vender castanha. E o Dani ia junto. E eu não sou lá das mais 10 organizadas até hoje, ele é um pouco mais organizado que eu, então acabou complementando. Sabe que ontem eu estava dando um treinamento para os meus franqueados e eu estava dizendo assim para eles, né? Que quando a gente monta um negócio, as primeiras pessoas que a gente vende os nossos produtos, os nossos serviços é para a família e para os amigos. E também coloca eles para trabalharem. Porque quando a gente está começando, a gente não tem dinheiro sobrando para fazer grandes contratações. Então, o empreendedor acaba vestindo aí vários chapéus. Uma hora ele é do administrativo, outra hora ele é do financeiro, outra hora ele é do marketing. Só que quando você traz a família, você passa a sonhar junto. Só que quando zera a receita, zera junto também. Assim, tem os seus desafios, né? E não são poucos, são muitos, inclusive. Eu não só com o Dani na Nut Bavarian, mas eu tenho outras empresas com meus irmãos. Eu tenho uma empresa de coworking, a gente tem alguns que chama Cal, a gente tem alguns coworkings espalhados por São Paulo e por Joinville. A gente tem uma outra empresa de negócios imobiliários que em alguns projetos a gente participa desde da compra dos terrenos, incorporação, construção, depois venda e aluguel, outros só aluguel, alguns junto com meu pai também. Enfim, estou também numa outra startup junto com meus irmãos. Mas
eu acho que quando são pessoas que se gostam e que têm respeito, fica mais fácil. Claro que o dia a dia, quando você... Ainda mais em casal, né, Carla? A gente sabe que tem os seus choques e as pessoas são diferentes. Tem que saber conhecer as características de cada um e tentar potencializar cada uma delas e cada um no seu quadrado. Vou compartilhar aqui um segredo, Adriana, com o pessoal que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Né? Eu e a Adriana, a gente viaja bastante juntas. Vamos aí para congressos de franquias pelo mundo. Nossos filhos são amigos, né? Todos os anos a gente tira férias juntos, vamos esquiar juntos. Amamos esquiar. Mas, gente, a Adriana esquia muito. Eu, male, né? Tô aí. No Kids Club já faz alguns anos aí. Adriana, não, agora você vai subir mais, você vai desafiar mais. Ela me incentiva a esquiar cada vez melhor. Mas uma coisa interessante que eu vejo acontecendo muito na vida dela como vocês ouviram, ela sempre empreendeu em família. E eu vejo uma disciplina gigante. Então, uma vez nós estávamos num congresso na IFA, em Las Vegas. Ela falou para mim, eu vou precisar sair um minutinho. E eu disse, mas por quê? No meio da palestra, ela falou, porque hoje eu tenho reunião de conselho com a família, que é o dia da semana e o horário que nós olhamos para os negócios. Eu achei isso espetacular, gente. Pensa que bacana, né? Ela e os irmãos têm vários negócios juntos e a gente vê, é muito comum a gente ver famílias racharem, irmãos brigarem, né? E as coisas se dissolverem por brigas familiares. E eu acompanho a Adriana aí há muitos e muitos anos e vejo a família prosperando, os irmãos prosperando e eles fazendo tudo juntos. E ela falou a palavra-chave aqui, né? Quando se tem respeito, fica mais fácil. É isso aí. E assim, toda terça-feira a gente tem reunião a gente fala eu que é o board, mesmo, né? Eu fiquei com medo de dizer que era numa terça. Toda terça-feira. E praticamente sem falta, esteja onde estiver, que agora com o mundo virtual, dá para estar cada um num canto que a gente faz. Mas os negócios são tratados ali, e não na pizza de quarta-feira, que também a gente tem uma tradição na família, que sempre que meus pais estão no Brasil, meus pais moram em Portugal agora, mas quando eles estão no Brasil, toda quarta-feira tem pizza com a família inteira na casa deles. Não é na quarta-feira que a gente vai falar de negócio, não é no almoço de domingo, não é na festa de aniversário. É ali na terça-feira, porque aí você consegue dividir, sabe, a parte que precisa de uma área da cabeça mais séria, daquela outra mais gostosa. Gente, olha a aula aqui, ó. Vocês entenderam? Eles têm vários negócios juntos. Então, no almoço de domingo não se discute o negócio, nem na quarta-feira à noite na pizza. É de terça-feira de manhã na reunião de conselho. Espetacular. Você sabe que isso daí eu tô precisando melhorar. Né? Eu tenho aí algumas marcas que eu sou dona sozinha, outras eu tenho sócios e às vezes tem essa confusão, né? Que na hora que é de lazer acaba virando trabalho e isso é ruim. Adriana, quero te fazer uma pergunta. Você já se deu um chá de clareza em algum momento na sua vida ou um chá de clareza em alguém? Conta pra gente. Olha, eu vou falar até de um lado profissional, um case profissional que foi essa semana, mas que para mim é meio que uma chacoalhada em um monte de outras coisas que dá para extrapolar para outros caminhos. Vou contar o case primeiro para vocês entenderem na prática, porque talvez vendo a historinha na prática fica mais fácil o que eu vou falar. Nós investimos recentemente numa embalagem de presente, que é um negócio que eu fico inconformada de eu não conseguir ter algo para dar de presente para alguém da Nut Bavarian. Eu tenho um produto que eu acho delicioso, mas eu não consigo presentear. Já testamos 1000 coisas, não dava certo, enfim. Investi, contratei um designer super bem conceituado para fazer um projeto de uma caixinha bacana e etc. Gastamos dinheiro com isso, com um monte de coisa. Chegou na hora da execução, a gente largou. E aí, assim, para mim, a clareza não adianta você planejar, ter a ideia, criar,
se o básico você não fizer bem feito, se aquela execução você não fizer bem feita. E o básico que eu estou falando aqui eram coisas do tipo, a caixinha estava largada nos quiosques, no cantinho, amassada, exposta da maneira errada, e eu não estava nem olhando. E agora, isso é o mínimo, e às vezes o mínimo a gente acha que já vai no automático e nem sempre vai. Sim. Então tem que dar essa chacoalhada para ver, será que você está fazendo o básico bem feito antes de querer ficar pensando coisas mirabolantes? Aí a gente tem um monte de outros projetos, de mundo virtual, de vendas online, de um monte de coisa, mas será que aquele negócio ali, que é tão simples de você corrigir, você está fazendo? E acho que isso dá para extrapolar para várias áreas da vida aí. Na minha visão, o chá de clareza, ele muitas vezes ele traz a gente para uma realidade que é necessária para você poder evoluir ou trazer mais eficiência para o seu negócio ou até mesmo para a sua vida pessoal. Porque quando a gente não para se dar esse chá de clareza de vez em quando, a gente se perde, ou sai da casinha, ou perde o caminho. E eu já tive aí inúmeros chás de clareza. Quero até compartilhar aqui com todos um chá de clareza que eu acabei me dando no carnaval deste ano. Eu decidi ir para Israel com alguns amigos, então fui com o Tiago Brunet, fui com o Tiago Nigro, com o Flávio Augusto, né? Fomos aí. E eu demorei para resolver se eu ia, não ia. Ficou muito em cima da hora. E faltando alguns dias para a viagem, eu e o Kleber decidimos ir. Daí, na hora que eu fui olhar a passagem, R$50 mil na classe executiva por pessoa. E eu disse, e aí? Tá vendo, bonitona? Demorou para resolver, tá aí 50 mil. Aí eu fui olhar, R$4 mil na econômica. 20 e tantas horas de avião sentadinho. Eu pensei, e aí eu falei, não, pera lá que eu vou me dar um chá de clareza. Se eu for na econômica, eu vou economizar aí praticamente R$90 mil. Vamos, que essa economia vai ser espetacular. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar, né, isso na gente, dizer, não, olha, isso não dá, isso aqui eu tenho que voltar, isso aqui eu tenho que fazer diferente, isso não é o meu momento, ou está passando na hora, preciso parar de procrastinar. E é isso, é olhar para si e dizer, não, estou precisando fazer algumas mudanças. Adriana, acho que nesse nosso bate-papo está sendo espetacular, né? Quero agradecer aí mais uma vez a sua presença. Acho que foi enriquecedor, principalmente para quem pensa em escalar o seu negócio. Você deu vários insights aqui de como crescer, como aumentar mix de produtos, como aumentar canais de distribuição. Então, acho que ficou um legado aqui de insights e de aprendizados. E, como eu estou te dizendo, né? Sou uma grande fã do seu trabalho e da sua marca. Obrigada. Obrigado muito, muito de coração por você ter aceito o meu convite. Eu adorei, agradeço demais. Continuo tendo aulas, inclusive esse chá de clareza da Carla também teve uma puxadinha na minha orelha, porque ela sabe que eu sempre deixo para comprar as passagens de última hora. Né? Eu brigo com ela por isso, hein? Tô sempre aprendendo com vocês e achei incrível essa tua ideia do podcast, porque se tem alguém que sabe ensinar e que tem esse dom para passar conhecimentos, é você e o Kleber também, outra pessoa que eu admiro demais. E quem está escutando aí tem muita sorte de ter a Carla aqui como mentora virtual. E você, gostou das receitas da Adriana? Então compartilhe esse podcast, que ele está incrível, né? Você que tem produtos na prateleira e não sabe o que fazer, não sabe como crescer, este podcast é um verdadeiro chá de clareza, que pode mudar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa que está precisando dar uma guinada no seu negócio. E não esqueça,
de ir lá no Spotify e clicar no sininho para receber um aviso a cada novo episódio disponível na plataforma. E para me ajudar ainda mais, enquanto você espera o próximo episódio, aproveita para qualificar nosso canal, para que as outras pessoas possam ser inspiradas por histórias como a da Adriana e tantas outras que vocês já viram aqui. Obrigado a todos os meus amigos e amigas que estão aqui conosco no Chá de Clareza, o podcast que vai clarear suas ideias com histórias inspiradoras. E corre lá para o próximo podcast que tem mais conteúdo para você.